Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você está nos ouvindo. Hoje, domingo, 6 de junho de 2021, está no ar mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Nós estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na mesma rua das oficinas Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e também próximo à agência do INSS da nossa cidade. Temporariamente, estamos com nossas atividades, palestras públicas suspensas, seguindo as determinações do decreto governamental no combate à Covid-19. Assim que tivermos a oportunidade de voltar com as palestras públicas presenciais, informamos a vocês aqui pelas redes sociais. Siga-nos YouTube, Facebook e Instagram, @Gegade Espírita. Na edição de hoje, estamos recebendo a trabalhadora do Gegade, Dulcineia Ribeiro, e o tema é Mundo dos Espíritos. Seja bem-vinda, Dulcineia, agora é com você. Olá, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos abordar o tema Mundo dos Espíritos. E vamos recorrer a algumas questões que estão dispostas na segunda parte do primeiro livro da Codificação Espírita, O Livro dos Espíritos. No capítulo 1, que tem um tema dos Espíritos, Kardec inicia com o item Origem e Natureza dos Espíritos. A primeira questão, de número 76, o codificador indaga: que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem a Kardec: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Trata-se essa resposta das individualidades, espírito com E maiúsculo. E aí nós vamos adentrar no tema proposto. Quando os espíritos respondem, povoam o universo fora do mundo material. Daí já inferimos que há um mundo dos espíritos, um mundo que não é material, um mundo que não é visível. No segundo item deste mesmo capítulo, que tem como tema Mundo Normal Primitivo, Kardec indaga na questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, respondem os espíritos, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Continua o codificador a indagar na questão 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Os espíritos respondem: o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Na questão 86, Kardec pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Observemos que na questão anterior, os espíritos dizem: o mundo espírita é o primeiro, ele pré-existe. E nessa pergunta, Kardec diz: bom, então o mundo espírita não alteraria a sua essência, ou seja, continuaria existindo, mesmo que não existisse o mundo corpóreo, o mundo material, o mundo físico, este em que nós, encarnados, vivemos? Os espíritos respondem: sim, eles são independentes. No entanto,
Sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Na questão 87, que finaliza este item, Kardec pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Lembremos da primeira pergunta, em que Kardec formula: os espíritos constituem um mundo à parte? E os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos. Na questão 87, Kardec meio que reformula a primeira questão, perguntando: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí eles respondem: os espíritos estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. O mundo espiritual é um mundo material, invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem, muito do que na Terra existe. E aí, por que os espíritos dizem a Kardec, ou respondem a Kardec, que o mundo dos espíritos é um mundo habitado por inteligências incorpóreas e não utiliza o termo imaterial? Porque no mundo espiritual existe uma matéria. Só que essa matéria não é a matéria que nós conhecemos no mundo físico. É um outro tipo de matéria. Uma matéria que é invisível aos olhos carnais. E sobre essa questão, nós vamos recorrer à obra de Leon Denis, que é a obra Depois da Morte, no capítulo 21, que ele trata do tema o perispírito ou corpo espiritual. Leon Denis nos traz a seguinte afirmação: a alma está, durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico, mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. No momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandona o corpo às decomposições do túmulo, porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes nos pareçam. A médium Ivone do Amaral Pereira, na sua obra Devassando o Invisível, nos traz a seguinte citação: a revelação propala desde o início um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Nas entrelinhas de grande e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde avultam
cidades, casas, palácios, jardins, etc. E é importante recordarmos que Ivone do Amaral Pereira, em sua abençoada mediunidade, durante a sua encarnação, foi uma médium de desdobramento, em que ela era utilizada pelos espíritos a visitar diferentes regiões no mundo espiritual, tanto regiões mais elevadas, como regiões onde habitavam espíritos sofredores, sobretudo aqueles a quem ela dedicou toda uma vida, os espíritos suicidas, os ditos sofredores, aqueles que habitavam regiões compatíveis com a sua sintonia mental, com as sombras que os envolviam, devido à culpa, o remorso, os ódios que eles guardavam das suas encarnações e que levaram consigo para o mundo espiritual. Daí a gente entender que existe no mundo espiritual diferentes esferas. Por isso, os espíritos respondem: nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos membros. A gente agradece a Dulcineia Ribeiro por essa participação na edição de hoje do Espiritismo Presente, trazendo essas belas informações que preenche o nosso ser, que preenche a nossa ânsia de a cada dia aprender um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos. Estaremos de volta no próximo domingo, às 10 da manhã, com mais uma edição do podcast Espiritismo Presente, uma produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Lembrando a todos que todo último domingo do mês realizamos a ação denominada Jegade Solidário, onde vamos ao encontro de pessoas em situação de rua. Levamos um lanche, um sanduíche, um bolo, água, suco, material de higiene e também alimento para os animais que estão acompanhando o pessoal em situação de vulnerabilidade. Se você quiser nos ajudar nessa campanha, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube ou Instagram, @Jegadeespírita. Tenham todos uma semana iluminada. Fiquem na paz e na harmonia do Cristo. Até a próxima.